foi tudo rápido, né? Foi bem rápido. O casamento. Quanto Não, tempo? a gente- Aquele casamento foi maravilhoso. Não, e assim, o casamento era aquele casamento do Cristo, se vocês souberem a história, foi um assim. Conta. Conto. Nossa, sensacional, gente. Olha, meu casamento pra mim foi incrível, mas o de vocês foi sensacional. Não, deixa eu contar. Era pra gente casar, eu tava programando esse casamento, a gente tava programando o casamento pra setembro de 2019. Tá. Esse foi o de janeiro. Mas Porque- tinha algum motivo específico? Não, porque a gente já tinha fechado as datas, era uma data que o Alok podia, a gente tava organizando tudo, a gente queria casar em Carneiros, o casamento ia ser em Carneiros, a gente já tinha fechado o local, era a data disponível, então tem aquela, né, tem os fornecedores, era a melhor data, então a gente ia casar em setembro e ia ser em Carneiros. E aí a gente fechou tudo, né, tipo, tudo pronto para casar em Carneiros em setembro. E o Alok- naquela igrejinha? Ai, a gente ia lindo. fazer, na verdade, a gente estava pensando se ia ser na igrejinha ou se ia ser mesmo no local da festa, que era um espaço maravilhoso também. Mas aquela igrejinha é muito charmosa, né? Muito. E a gente ficou apaixonado quando a gente foi. A gente foi em vários lugares aqui no Brasil para achar um lugar que a gente amasse, assim, sabe? Que tem essa questão de energia, né? Então, quando a gente chegou lá em Carneiros, o Alok falou, nossa, que lugar. Mas vocês foram nesse Aí- intuito de procurar? De procurar. ou A só- gente já foi com nossa Entendi. cerimonialista na época, já marcou vários lugares em Carneiros pra gente visitar e ver mais ou menos. E aí, quando a Alok foi fazer uma gravação no Rio, no Cristo, ele fez um vídeo no Cristo, ele me ligou de lá. Ele falou, linda, olha só, a gente precisa casar aqui no Rio. Mas como assim? Era de madrugada. Mas como assim? Ele, não, o que eu tô vivendo aqui, o que eu tô sentindo, tá, assim, surreal. A gente precisa casar aqui. Uau. Falei, mas Alok, já tá tudo certo para setembro e tal. Ele, não, mas assim, a gente pode fazer o seguinte, a gente faz um mini wedding, sabe? Só pra gente poder formalizar ali com nossa família e tudo mais. Eu ia vir morar em São Paulo, eu achei perfeito isso, porque como meu pai é muito exigente, meu pai queria que a gente casasse antes do casamento, que morasse junto antes de casar. Falei, nossa, perfeito. A gente casa no Rio, né? Eu vim morar em São Paulo com ele. Em setembro a gente faz o casamento oficial. A gente foi fazer o do Rio, achando que ia ser... Obrigada, Bu. Achando que fosse ser uma coisa só pra gente, como a gente havia combinado, né? 30 convidados, as minhas madrinhas de casamento, que eu já tinha convidado para ser madrinha, nem sabiam desse casamento. Porque eu falei, nem vou comentar, porque é só pra minha família e tudo mais. Mas foi aniversário do Cristo esse dia, 70 anos, e a gente não sabia. E aí, não, parece mentira contando, né? As pessoas ficam tipo, não é possível, juro. E aí, a gente estava casando e estava sobrevoando vários helicópteros. Eu falei, gente, será que tem alguma pessoa errada aqui no meu casamento? Tipo, tinha muito helicóptero sobrevoando o Cristo. Eu falei, meu Deus, mas só tem minha família, a família do Alok. Será que tá acontecendo? Ah, não tinha nem os padrinhos. Ninguém. Eram 30 pessoas, contando com a equipe. Com a equipe Caraca. de vídeo, com a equipe de foto, com cerimonialista, contadas. Mas só podia 30 pessoas? Só podia 30 entendi. pessoas. Fora, né? Ali naquela parte onde a gente fez o casamento. E aí, como era um casamento mais intimista e tudo mais, eu não convidei as madrinhas, porque, né? Não ia dar, né? Não dava mesmo. Eu nem comentei. Falei, o casamento mesmo é setembro, final do ano. E aí apareceu no Jornal da Manhã. A gente tá aqui sobrevoando o Cristo, porque hoje é aniversário do Cristo, 70 anos e tal. Mas olha, tá tendo um casamento. Será quem é? Não sei o quê. É do DJ Alok. Aí eu fiquei sabendo depois, né? Obviamente. E aí tinha muitos helicópteros. Tinha uns 2, 3 sobrevoando. E a gente sem entender na hora do casamento do que estava acontecendo. E aí depois, quando eu terminei de casar, que fui para as redes sociais, meu celular tava assim, bombando, as madrinhas. Mas, amiga, como assim? O que aconteceu? Eu confundi. O grupo de madrinhas, a gente tinha um grupo de madrinhas das meninas, mas como assim? Algumas sabiam, outras não, comentei. Sim. Mas como assim? Você, né? E o casamento que a gente estava falando não vai ser mais em Carneiro, já aconteceu. E aí foi pra internet. Nossa, E aí saiu em tudo quanto é lugar. E aí, muita Porque gente foi muito cedo, né? Foi muito cedo, foi Sim, na sabe. madrugada. Foi no amanhecer, né? Então a gente já estava ali reunido na madrugada para acontecer. E aí aconteceu que eu falei com a Alok, né? A gente decidiu que a gente não ia fazer o de Carneiros, cancelamos tudo com todos os fornecedores, porque não fazia mais sentido, tinha sido tão mágico, sabe? Assim, a energia, o momento, assim, foi tudo, sabe? Eu falei, não sinto falta de outro casamento. Para mim, esse já foi completo. E aí vocês casaram. Que horas que começou? 5 horas da manhã, 5:30. E aí durou, sei lá, 1 hora a cerimônia. Aham. E aí depois Aí a vocês gente fez fizeram um o quê? brunch.
Ali no mesmo? hotel, no Não, Rio. No hotel. No hotel. Agora vem cá, que hora você acordou? Não, Você não arrumar? dormiu, né? eu nem. Vou te falar, eu deitei pra descansar um pouco, eu não conseguia, a minha mente estava a mil. Sabe? Vou casar, tipo, você fica meio. Pois é. E aí, eu não estava tão nervosa porque eu sabia que ia ter o outro casamento. Então, como era um casamento mais intimista, isso deu uma amenizada. Foi em 2019 que vocês Foi. casaram? 2019, tá. E aí, foi isso que aconteceu. Então, você Aí a nem- gente falou, ai, nem não vamos dormiu fazer direito. outro, não dormir direito. O Alok foi malhar, tipo, 20 minutos antes de entrar no... Eu amo. Ele estava malhando, chegou mais cedo lá no Cristo, né, no local do casamento. Eu estava lá, olhando, passando a equipe de som com o pessoal, super tranquilo. Gente, foi bem abençoado, Foi, né? nossa, foi assim, Foi meu Deus, lindo. divino. Foi lindo, Foi muito lindo lindo. de Obrigada, gente. Foi assim, emocionante mesmo, assim, quando eu lembro eu me O arrepio. nascer do sol. Foi assim, Vocês têm alguma inesquecível. coisa com o nascer do sol, assim, ou não? Porque Agora vocês a gente escolheram. É. Vocês escolheram o horário ou tinha que ser aquele horário? O Alok foi fazer esse vídeo. E era na madrugada o vídeo que ele gravou. Hum. E aí ele, meu Deus, tá muito lindo esse amanhecer aqui, tá mágico e tal. Eu quero casar aqui, quero que seja no amanhecer também. É um vídeo que é tipo um set dele. Não é, é um vídeo de. Tem ele Tá no tocando, YouTube, não tá? tá? Ah, eu sei qual que é. Sabe? E aí a gente, enfim. Aí foi mais ou menos assim. Tá, a em quanto história. tempo vocês arrumaram esse casamento? Você vai chocar agora. Vocês não vão acreditar. A gente decidiu isso em dezembro e a gente casou em janeiro. Foi muito rápido. Mulher. A de equipe Deus. boutique de 3, beijo. Nossa, vocês são ótimas. são perfeitas. Não, pirei as meninas. A Eli falou, Rô, elas estavam organizando outro casamento, né? Ah, não, a gente faz. Elas amaram a ideia. Elas falaram, Rô, animal. Adorei a ideia. A gente nunca fez um casamento no Cristo e tudo mais. Vamos aí. Mas assim, a gente precisa correr. Falei, não, vai dar tudo certo. Tá tudo Tá, vai dar tudo certo. Tem convidado? Eu falei, o foco é o outro casamento. Agora é só pra gente ter esse momento né, com a família e tudo mais. E aí ela correu com tudo, deu tudo certo. O difícil foi depois, né? Porque eu liguei e falei, cancela o outro. Pois é. Depois de quanto tempo você cancelou? No outro dia. A gente tá vindo pra Maldivas, pra lua de mel. Vocês foram no outro dia já? Não, no mesmo dia a gente foi. O brunch foi de Gente, manhã. Olha isso. Olha deixa eu te- quantas horas teve esse dia? Deixa eu te contar. A gente fez o casamento, né, na madrugada. Aí o brunch foi, tipo, de manhã ali. Depois começou umas 8, 7h30, até todo mundo se deslocar e tal. Aí foi até umas 11. Gente, sua família No vai início sair da esse horário, tarde, viu? Vou te falar. Pois Não, é. ficou todo mundo. Convidado é Foi uma outro delícia. Não, foi uma delícia. A gente hospedou todo mundo junto. Aí Ai, teve o que brunch nesse hotel. Aí a gente voltou pro hotel, tomou café da manhã. Foi uma delícia. E aí, saí de lá, voltei pra São Paulo. Já tinha deixado a mala da lua de mel pronta, aqui em São Paulo, semi-pronta. Fiquei fazendo. Aí a gente voou no período da tarde do Rio pra cá e passamos a tarde arrumando mala. E o Alok, lembro como se fosse hoje. A gente ligou o som, ficou lá arrumando mala, conversando, falando do casamento, olhando o post, emocionados. Tipo, amor, que coisa mais linda que foi esse casamento. E arrumando mala e tal. E à noite a gente voou pra Maldivas. E aí, nesse meio tempo, a gente não tinha falado ainda se ia ou não ia ter outro casamento, né? Mas em um determinado momento no voo, a gente conversando, aí o Alok, e o outro casamento? A gente se olhou assim. Eu falei, não faz mais sentido. Tinha sido muito mágico. Já tinha sido tudo. Eu falei, gente, vai ficar uma coisa muito sem sentido, sabe? Já tinha acontecido o que era para acontecer, a magia do casamento, que a gente sonhou, mais do que a gente sonhou, né, na verdade. Mais do que a gente desejou. Eu falei, não faz mais sentido ele, mas aí a gente cancela tudo. Eu falei, quando a gente pousar, eu vou tentar cancelar. Eu mandei mensagem para as meninas e a gente cancelou tudo. E Gente. vocês já tinham gastado Mas com alguma coisa lá? A gente tudo que a gente tinha fechado para esse casamento do Cristo, a gente fazia as negociações contando com o outro. Sabe? Assim, não, a gente vai fazer o outro, então, assim, bolo, decoração, tudo o que implica, né, num casamento, a gente fechava os dois juntos. E aí eu acabei usando algumas coisas pro Ravi, né? Que aí logo em seguida veio o Ravi, eu falei, gente, não se preocupa com isso, eu só não quero casar de novo, porque não faz mais sentido. Em algum momento a gente ajusta isso, tá tudo certo, vamos resolver da melhor forma. E os meus fornecedores foram assim, nossa, não tem um A para falar de nenhum deles, foram todos perfeitos, assim, eles entenderam. Porque não fazia mais sentido mesmo, né? E aí, você ia Sim. casar, tipo, pros outros, né? Só pra ter, porque tava tudo exato. certo e tal. Nossa, mas eu casei em Punta Cana e aí depois a gente fez aqui em São Paulo, só que na verdade a gente só ia fazer em São Paulo, a gente ganhou esse casamento em Punta Cana e eu só não cancelei porque era na igreja, eu fazia muita questão de casar na igreja, porque o padre não podia ir pra praia, na verdade, praia. E aí, mas assim, não tem comparação, né, amiga? Não. A vibe,
a magia... tudo bem que é igreja, eu sou... Assim, eu fazia muita questão mesmo, sou católica. Mas, cara, o casamento de Punta Cana foi, assim, parecia que eu tinha uma conexão muito maior com Deus lá. Do que de fato no oficial, sabe? Sim. Então, eu cancelaria fácil também. Fácil. Né? Ainda bem que vocês cancelaram. A gente cancelou e, assim, sem medo, Tatá, porque, olha, foi... Meu Deus do céu. Até hoje eu lembro, assim, eu nunca vi um céu tão... Foi pintado, né? Desenhado por Deus mesmo, assim. Era um laranja, rosa, um degradê de cores, assim. Em detalhe, esqueci de um ponto importante, assim, um detalhe legal. Nos dias anteriores, estava chovendo muito no Rio. Muito, muito, muito. Tanto é que a gente comprou muitos guarda-chuvas. E tinha lá pra gente poder dispor para os nossos convidados, porque ia estar chovendo, né? A previsão era de chuva, muita chuva no dia do casamento. E o Alok estava muito incomodado com isso, né? Mas eu tava, tipo, porque a gente ia ter outro casamento. Aquele casamento era o casamento mais, como eu falei, só pra gente, né, ali oficializar no papel e tudo mais. Então, não tava tão... pensando em muitos detalhes, sabe? E aí o pessoal comprou os guarda-chuvas, colocaram lá e tal. Tinha muitos guarda-chuvas. Depois a gente até fez doação dos guarda-chuvas, mais de uns 30 guarda-chuvas para todo mundo que precisasse e tal. Sim. Gente, abriu aquele céu que foi inacreditável. No até dia mesmo? No dia, na hora, assim. Tipo, um dia antes estava chovendo Muita chuva, muita chuva. Tava limpando. E aí o Alok, a gente olhava assim, tipo, um pro outro no casamento, vontade de gritar, sabe? E ele também, dava pra ver nos olhos dele, tipo, meu Deus, o que acabou de acontecer? O que tá acontecendo? E quando acabou, assim, a cerimônia, que a gente casou com um padre também, né? Então a gente fica com um pouco... Nesse momento eu tava com um pouco de sentimento contido, né? Porque eu queria gritar. Eu falei, nossa, olha isso! Olha esse céu! Eu queria falar, sabe? O que o padre vai achar Padre, de mim? só um minutinho. Ai, caraca! Não, e foi muito engraçado que quando acabou o casamento, que a gente tava saindo, eu vejo o padre Omar, queridíssimo, um beijo. Ele tava lá no fundo, de óculos de sol, no casamento, assim, ó. Eu falei, não acredito. Ele super feliz, muito querido. E foi mágico. Foi Que mágico. vestido? O vestido eu fiz com Samuel. Um mês também? Não, acredita que foi um vestido que eu amei usar, de fato, assim, eu gostei muito de ter usado, mas eu confesso que não foi o vestido dos meus sonhos, não foi um vestido que eu desenhei com ele, foi um vestido que já estava semi-pronto e a gente adequou para as minhas vontades, né? A Gabi estava comigo, né, Gabi? Lembra? Mês, a gente? gente. E não dava tempo, né? Então, e como eu falei mais uma vez, o vestido dos meus sonhos eu estava deixando para usar no dia do oficial. Ia fazer com o Samuel também? Eu não tinha decidido ainda. A gente tava olhando várias estilistas na época, não foi, Gabi? Então não tinha, mas possivelmente não tava também pronto com o Samu, não foi? Ele é um querido. E aí a gente tava... a gente ia falar depois, sabe? E aí ele falou, Rô, eu tenho algumas opções aqui, a gente pode adequar. Era até um vestido de passarela na época, no que eu usei. E assim, lindo, mas não era o que eu queria ter desenhado, aquela coisa toda de noiva, né? Que vocês sabem, sim. aquela chatice de noiva de querer Mas foi desenhar. incrível. Não, mas pra mim, gente, pelo amor de Deus, não tem o que falar. E depois que Pelo passa, amor, a gente que percebe... é o vestido do lado daquele cenário, né? Pelo amor. Mas depois que passa, a gente percebe o tanto que a gente dá importância para umas coisas que... Exato. Né? E tipo assim, mas na verdade eu nem fiquei, eu falei pro Alok, eu falei, nossa, não foi o vestido dos sonhos mesmo, assim, mas eu tava muito feliz, eu acho que isso que importa, né, tipo, um casamento duradouro, com uma pessoa fiel, você tá, né, então se eu em algum momento me perder num pensamento desse do vestido, é só pensar no que realmente de fato vai acontecer. Exato.